versículo 42 do capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, que nos diz a seguinte expressão, a palavra de Deus: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A igreja diz amém. Queridos irmãos, este capítulo de número 24 do Evangelho escrito por Mateus, ele traz um sermão muito impactante do Senhor Jesus Cristo, onde ele fala em secreto, em particular, aos seus discípulos. No começo do capítulo, os irmãos vão perceber no versículo 1 que quando Jesus ele ia saindo do templo, seus discípulos se aproximaram dele, como diz aqui o texto, para lhe mostrar a estrutura do templo. Com certeza estavam admirados com a grandeza do templo, com a sua estrutura, e eles mostram a Jesus maravilhados aquele templo. E o Senhor, ele fala para eles: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o versículo 3 diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Com base nesta pergunta que os discípulos fizeram, o Senhor começa agora a explicar a eles, a mostrar a eles muitas coisas concernentes aos acontecimentos que iriam indicar a sua vinda para arrebatar a sua igreja. Também ele fala sobre a grande tribulação. Também ele fala neste mesmo sermão a respeito da sua vinda em glória, com a igreja, para vencer o anticristo, para a implantação do seu reino milenial. Então tudo isso Jesus ele fala aqui nos capítulos 24 e também no 25 do Evangelho que Mateus escreveu. E o que as nossas irmãs elas trouxeram como tema fala sobre a necessidade, a exortação da vigilância. Quando o Senhor ele já havia falado alguns pontos a respeito dos sinais da sua vinda, da grande tribulação, de todos esses acontecimentos, ele agora exorta os seus discípulos dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Neste versículo de número 42, eu quero nesta noite trazer para todos nós o que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos e para nós também, sobre a necessidade da vigilância. Devemos estar aguardando a vinda de Cristo com muita atenção, com muito cuidado. Precisamos estar alertas, porque Jesus fala aqui para todos nós: nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. O verbo vigiar que Jesus ele utiliza aqui denota um estado de vigilância constante o tempo inteiro. E esse termo, essa expressão, traz para nós um sentido de que esta vigilância ela deve ser permanente. Nós não podemos, em momento algum da nossa vida, ficar desatento, perder a atenção, perder o cuidado, deixar de estar preparado, deixar de estar pronto. Não dá para ficar um minuto sequer despreparado para o dia da vinda de Jesus, porque ele disse: você não sabe quando será este dia. Você não sabe a que hora isto há de acontecer. Existem situações em que algumas pessoas, eu particularmente, quando era criança, ali na pré-adolescência, não servia a Deus ainda, me converti de verdade aos 15 anos de idade. Antes disso eu era daqueles que entrava, saía, e porque minha mãe era crente, minha avó era crente, e alguém dizia para mim: mas Marcelo,
tua mãe é crente, tua avó é crente, tu fica aí no mundo. E eu dizia, mas quando Jesus voltar e for levar a igreja, eu me agarro, né, nos pés da minha avó, nos pés da minha mãe e subo junto com ela. Esse era o meu pensamento de criança, né, de pré-adolescente. Achava que poderia dar tempo, né, segurar no pé da avó, da mãe, para ir para o céu junto. Mas não dá tempo fazer isso. Não há tempo para se preparar, não há tempo para se organizar. Outro pensamento que eu tinha era, quando estiver chegando o dia, eu corro para a igreja e aceito Jesus como meu Salvador. Mas também não dá tempo. Por isso Jesus, ele alerta a todos nós: esteja vigiando, esteja atento o tempo todo. Não fique desatento um segundo sequer da sua vida, porque este momento de desatenção pode lhe custar a eternidade com Deus. Esse momento de você estar fora do padrão exigido por Deus da sua palavra pode lhe custar a eternidade. Por isso, o texto deixa claro que não podemos nos descuidar. No contexto desse versículo, Jesus, ele mostra duas situações para comprovar a necessidade de estar vigiando. Abra sua Bíblia, por gentileza, aqui mesmo neste capítulo de número 24, versículo 38, diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E o 39 diz assim, repita após mim: e não o perceberam até que veio o dilúvio. Perceba que Deus havia dito a Noé: eu vou destruir a terra com dilúvio, eu vou enviar chuva sobre a terra. Mas Deus não disse a Noé quando seria que o dilúvio começaria. Ele apenas o ordena preparar a arca. E quando Noé termina, conclui a preparação da arca para ele e sua família, e por que não dizer, para qualquer outra pessoa que acreditasse no que Noé estava falando, que entrasse na arca com ele, também alcançaria a sua salvação. Mas Deus não disse o momento exato em que a chuva começaria a cair. E Jesus diz aqui que as pessoas pré-diluvianas, elas não estavam dando atenção a Noé, não estava, num termo atual, dando bola ao que Noé estava falando, porque Jesus diz aqui que elas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Essa expressão, Jesus está mostrando que as pessoas estavam conduzindo as suas vidas normalmente, sem querer se importar, sem dar crédito ao que Noé estava falando. Mas Jesus diz aqui que isto foi até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles não acreditaram, eles não deram atenção até que o dilúvio começou. Eu, às vezes, quando eu estou lendo esse texto, eu tento imaginar a aflição e a agonia daquelas pessoas quando começaram a cair as primeiras gotas de água sobre a terra. Eu acredito que houve pranto, que houve agonia, que houve desespero, porque quando a chuva começou a engrossar, acredito que eles pensaram, e não é que Noé estava certo, e não é que o velhinho estava falando a verdade, e nós pensávamos que ele tinha enlouquecido, e nós acreditávamos que ele tinha perdido o juízo, mas era tudo verdade. E agora o que vamos fazer? Não dá tempo preparar barco, não dá tempo preparar arca. Corre lá na arca, bate na porta, pede para Noé abrir. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que quando Noé fechou a porta da arca por dentro, Deus fechou por fora também, para que ele não abrisse. É porque enquanto a porta está aberta, pode entrar, mas quando esta porta ela se fechar, não adiantará chorar, não vai adiantar prantear, porque a
graça está disponível hoje e agora para quem der crédito à pregação da palavra de Deus. E Jesus, ele fala de forma muito enfática aqui. Eles não perceberam até que Noé entrou na arca e eles foram surpreendidos pelas águas do dilúvio. A outra coisa que Jesus fala é sobre o pai de família, que diz aqui: se ele soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É o que a Bíblia está mostrando. Se todo mundo soubesse que hora o ladrão viria, ele ficaria atento, ficaria observando, ficaria vigiando para não ser surpreendido. E com isso, Jesus está mostrando: fique alerta, fique atento. Jesus vai voltar e nós não sabemos quando isso acontecerá. Corroborando com esta verdade, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, abra a sua Bíblia se você puder, capítulo de número 5, versículo de número 5 e o versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aí ele diz assim: olha, não durmamos pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos, estejamos alerta. Eu trabalhei durante 14 anos da minha vida na área de segurança, um ano no Exército Brasileiro e outros 13 anos ali no setor de segurança também de um departamento de um órgão internacional. E durante esses 13 anos que eu ali trabalhei, eu aprendi que um homem de segurança, ele não pode descuidar um só instante durante o seu período de vigilância, porque é neste momento de descuido que as coisas tendem a acontecer. É no momento que ele fica desatento, que ele para conversar com alguém, que ele para olhar algo no seu celular, que algo pode acontecer. Então a exortação era: esteja sempre alerta, esteja sempre atento, cuidado para não cochilar, cuidado para não perder a visão, cuidado para não perder o sentimento da expectação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não deixe esse sentimento esmorecer no seu coração, não deixe esse sentimento dormir. Não, Senhor, não, Senhora, abra os seus olhos o tempo inteiro, mantenha o seu coração acordado, alerta, vigilante, porque Jesus pode voltar agora mesmo. Olha que coisa maravilhosa, ele pode raiar agora mesmo nas nuvens e nos levar para a eternidade. Aleluia. Aqueles que estiverem vigiando serão recompensados por Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 12 e o versículo de número 37, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aqueles que estiverem vigiando serão bem-aventurados. Será bem-aventurado quando o Senhor chegar, nos encontrar alerta, nos encontrar acordados, não tomados por um sentimento de desânimo. Meu Senhor está demorando demais, eu vou sentar um pouquinho aqui para descansar. Jesus não vai voltar agora mesmo? Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui.
deixa pecar um pouco mais, deixa eu desfrutar um pouco mais dos prazeres do mundo, dos prazeres desta vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, temos que estar preparados, tanto para a vinda de Jesus, quanto para a nossa partida também. Porque são duas coisas que nós não temos como saber quando e como será. Eu não sei quando Jesus virá, e eu não sei quando eu partirei. Eu posso partir daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto. Eu já vi vídeos na internet de homens que estavam pregando e na hora da pregação caiu morto. Ali mesmo foi para o céu. Você não sabe se vai chegar em casa hoje. Se a casa que você vai chegar hoje é a sua casa aqui da terra, ou se será na habitação eterna. Nós não sabemos nada sobre isso. A nossa vida futura, ela é cheia de interrogação. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa aqui a esta igreja e a todos que estão assistindo através da transmissão, que nós podemos não saber o nosso futuro, mas se a minha vida, se a tua vida está guardada com Cristo em Deus, nós temos a segurança, nós temos a certeza que o melhor para nós está guardado nos céus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Se existe alguém aqui que não tem esta certeza, você tem nesta noite a oportunidade de encontrar a salvação no Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não dá tempo, repito, se preparar. A hora é agora. O momento é hoje. Você não pode dizer amanhã, quem sabe outro dia. É a resposta que muita gente dá. Mas eu quero lhe perguntar, você garante 100% de certeza que haverá outro dia para você? Você garante com certeza absoluta que haverá outro dia? Que haverá outra chance? Que haverá outra oportunidade? Não. Você não garante, porque você não é senhor da sua vida. Eu não sou senhor da minha vida. Precisamos estar pronto agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e o versículo de número 52. O apóstolo Paulo exortando aquela igreja acerca da ressurreição. Essa doutrina bíblica, ele fala também da ressurreição para a eternidade. E Paulo fala no versículo 51 e 52: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele diz aqui, olha, será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nesse versículo Paulo está dizendo, olha, vai acontecer uma vez só. Olha, tem outra coisa, será muito rápido. Olha, outra coisa, é um fato que será verídico, ele vai acontecer de verdade. Porque diz assim, ó, a trombeta, ela soará sim. A trombeta, ela vai tocar sim. Jesus vai voltar sim. Aleluia. E como vai ser, Paulo? Vai ser muito rápido, num abrir e fechar de olhos. A expressão que Paulo utiliza aqui no grego é de uma partícula indivisível, porque ela é tão pequena que não pode ser dividida mais. Vai ser muito rápido, não dá tempo para nada. É você piscar o olho aqui na terra e quando abrir já está diante do Senhor lá nos céus. Que coisa maravilhosa.
Aleluia. Oh, como é bom ter essa esperança, irmãos. Como é bom ter essa esperança no coração. Me lembro da minha querida e saudosa avózinha, quando ela estava doente em uma cama, próxima aos seus dias de partir. Quando eu chegava e dizia, vó, que ela abriu o olho e disse, oxe, eu ainda estou aqui, é? Eu disse, tá, vó. Jesus não me levou ainda. Eu disse, ainda não, vó. Aí ela fechava o olho de novo. Porque a vontade dela era quando abrir, já está contemplando o Senhor Jesus Cristo. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, não vai dar tempo. Devemos estar prontos e atentos para a volta de Cristo. Paulo disse aqui, capítulo 16, versículo 13 de 1 Coríntios, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigia, mantenha a tua fé firme, Paulo estava dizendo. Aleluia. Não deixe a tua fé desfalecer. O inimigo está tentando te enfraquecer, ele está te perseguindo, ele está lançando tropeços na tua vida, mas Paulo está dizendo, permaneça firme na fé, porte-se varonilmente e se fortaleça, se fortaleça, se fortaleça. Em quem, irmão Marcelo? Paulo diz a Timóteo, fortifica-te na graça, na graça, na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus nesta noite, pela sua palavra, está fortalecendo a tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Portai-vos varonilmente. Ainda em Lucas 12:35, Jesus disse que devemos estar atentos, vigiando, mas ele diz também, estejam pois cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cinge os teus lombos, acende a tua candeia. A candeia está quase apagando, irmão Marcelo. Está bem fraquinha a minha luz. Isaías disse, o profeta, que o Senhor, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Na parábola das 10 virgens, quando faltou a lâmpada, começou a apagar daquelas 5 nécias, que elas foram as prudentes e disseram, dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Sabe o que as prudentes disseram a elas? Vá comprar com aqueles que vendem, vá comprar azeite, e você compra azeite e coloca aí na sua lamparina. E quem é que vende azeite, irmão Marcelo? Não tem placa ali na frente e vende esse azeite. Azeite é espiritual. E sabe quem é que vai acender a tua candeia? É Deus. O salmista disse, o Senhor, Ele acenderá a minha candeia. Então recebe azeite aí, recebe azeite aí, recebe azeite. Aleluia, e o Senhor está acendendo candeias aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Pode glorificar a Jesus. Se você sente que está recebendo azeite do céu sobre a tua vida, sobre a tua alma, se você sente que a tua força está sendo renovada hoje aqui, então abre a boca e glorifica Ele. Exalte aquele que é a tua força nesta noite. Aleluia. Por que devemos vigiar? Jesus diz aqui o motivo, a necessidade da vigilância. Versículo 42. Vigiai, pois. Por quê? Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Devemos vigiar porque o dia da vinda de Cristo
É totalmente impossível de ser previsto. Surgiram alguns falsos profetas na história da igreja, dizendo que saberiam o dia da vinda de Cristo. Marcaram datas, marcaram meses, marcaram até o ano e o dia da vinda de Jesus, mas deu errado. Porque Jesus disse: desse dia, nem os anjos sabem, nem o Filho, enquanto estava na terra, sabe, Jesus disse. Somente o Pai. Só o Pai é quem sabe. O texto ele é muito claro, você não sabe. Versículo 36 da leitura que o nosso pastor fez, diz ali: daquele dia e hora ninguém sabe. Versículo 44 aqui desse mesmo capítulo diz assim, ó: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você não faz ideia quando vai ser. Eu não faço ideia quando vai ser. Os sinais estão aí se mostrando. E há uma expectação no nosso coração de que isso está muito perto de acontecer. Quem diz amém, irmãos? Amém. Está muito perto. É o que nós sentimos. É o que a igreja sente. Mas o dia e a hora, Jesus disse, ninguém sabe. Não devemos esmorecer e ceder às pressões. São muitas lutas. Muitos ficam pelo meio do caminho. Já ouvi muita gente dizer: eu deixei a igreja porque eu fui perseguido. Eu deixei a igreja porque fulano não falava comigo. Eu deixei a igreja porque fulano fez careta para mim. Eu deixei a igreja porque eu saudei fulano e ele não me respondeu. Que fé é essa? Que fé é essa? Eu deixei a igreja porque eu fui crente desempregado, esperava que ia ganhar um emprego e continuei desempregado e sofri mais ainda, eu deixei tudo. Que fé é essa? Que fé é essa? Permaneça firme. Permaneça firme. Jesus disse que devemos ter cuidado para não cair na cilada de um servo que disse assim: o meu Senhor tarde virá. O meu Senhor vai demorar a chegar 24:48 e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Aí diz o 50: virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera. E já imaginou quando o Senhor daquele servo chegou e ele estava bebendo com os ébrios, com os bêbados? Como não ficou a sua expressão? E agora? O que é que eu vou fazer? Nada. O Senhor já veio, já ficou. Porque Jesus disse que naquele dia, um será levado e outro será deixado. A expressão deixado ali é: um vai ficar para trás e o outro será conduzido pelo Senhor. E eu quero lhe perguntar nesta noite: você quer estar em qual grupo? O que vai ser levado ou o que vai ser deixado para trás? Você quer ir com o Senhor ou quer ficar aqui na terra? Porque eu quero concluir esta palavra com uma certeza que Jesus dá aqui. Versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir. Repita comigo: a que hora há de vir. Você entendeu o que Jesus disse aqui? Ele disse assim: olha, eu vou voltar, o Senhor vai vir. O texto não está aqui numa condição, numa dúvida. Você não sabe que hora poderá vir o vosso Senhor. Não está escrito assim. Numa hora em que talvez venha o vosso Senhor. Não está assim. Ele diz aqui: a que hora há de vir. Ele está dizendo assim: vai acontecer a volta. Ela não é uma dúvida.
ela não é um momento que possivelmente vai acontecer. É certo. É certo. Jesus vai voltar, sim. Jesus, Monte das Oliveiras, vai voltar, sim. O tema que vocês escolheram é um alerta para todos nós. Jesus vai voltar com toda certeza. E os apóstolos de Cristo que escreveram, eles nos deram esta certeza. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. João diz assim: olha, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que, o que, João? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Oh, glória! João dá a certeza, ainda Pedro também deu certeza, irmão Marcelo, deu também. Abra aí, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, ele diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas no 10 ele diz assim, olha, mas o dia do Senhor virá. Ele é longânimo, está, olha, com paciência esperando você, porque ele não quer que ninguém se perca. Mas Pedro diz assim, mas ele vai voltar sim. Tiago capítulo 5, versículo de número 7, Tiago diz a seguinte expressão: sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando, Tiago? Até a vinda do Senhor. Versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está longe, está próxima. Oh, glória. Aleluia. Ainda Paulo também fala, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo Senhor descerá do céu. Os apóstolos falaram sim, mas também os anjos confirmaram. Lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, quando Jesus estava subindo aos céus, que eles ficaram olhando, apareceram dois anjos e disseram a eles: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, ele voltará, ele voltará, ele voltará, ele voltará. Oh, aleluia! Mas não foram só os apóstolos, não foram só os anjos. O próprio Jesus disse: eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não tem só 144 mil casas lá não. Tem muitas moradas. Tem muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E 22,
e 20 de Apocalipse, ele diz assim: e aleluia, aquele que testifica a todos diz: certamente, 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 cedo venho. É certa a vinda dele. E eu quero concluir, já autorizado pelo nosso pastor, e perguntar: onde tem alguém, onde tem a primeira vida, que quer aceitar Jesus como seu Salvador, para garantir a tua ida para o céu.